Vídeo 5. Está quase a acabar. Vamos lá. Vídeo 5. Vamos passar aqui para o nosso enunciado. No vídeo anterior já fizemos esta parte. Já vimos que o professor registra as perguntas e as respostas num quiz. Portanto, nós não lhe chamamos quiz porque lhe chamamos respostas. Não chamamos, mas devíamos chamar. Pois é, nós não fizemos isto. O que é um quiz? Pois é, o professor tem que criar o quiz. O quiz vai ser um grupo de perguntas. E não fizemos isto. Vamos lá então. Pois é. Vamos lá. Quiz. Para que é que vão servir então estas perguntas e estas respostas? Para guardarmos numa tabela. Numa tabela, não é? Aqui. Pode ser parecida com esta. Deixa eu ver se esta dá. Assim aqui. Vamos meter assim aqui em baixo. E é o quiz. O quiz. Está mal escrito, é com Z. Quiz. O quiz tem um ID e tem um título. Pode ter um título. Ok, quiz 1. Ui, eu estou a pôr com S porque quiz 1. Quiz 2. Se calhar não faz sentido. Porquê é que me está a sair sempre o S? Quiz 2. Mas não sei se faz muito sentido eu ter um título, porque na realidade eu não tenho que dar um título a um quiz. Um quiz é por número. Portanto, não faz sentido nenhum. Eu vou tirar isto daqui. É um disparate. Ok? O que um quiz tem que saber, o que um quiz precisa de saber é qual é a pergunta. Pois é. Precisa de saber qual é a pergunta. E através da pergunta vai saber o resto. E como é evidente, também está aqui, associado, agora sim, o ID do professor. Então vamos marcar aqui o ID do professor. Não é pergunta. Não. Está mal. Então, o quiz não tem ID de pergunta. Não, claro que não. Só tem quem criou. ID professor, então. ID professor. Quanto muito, pode ter a data. E pode ter observações ou uma descrição. Correto? Como não sendo obrigatório. Pois é. Então, por exemplo, o professor 1, que na realidade é o utilizador, vamos ver. Por exemplo, quem é que é professor? O professor utilizador 1, M. Loureiro. E ele também pode ter o papel 2 de professor. Mas vamos trabalhar aqui com o Luís Pinheiro. Com o L. Pinheiro, que é o 2. É um professor que nós temos aqui, 2. Ele vai criar um quiz. Apenas um quiz. Certo? Pronto. Apenas um quiz. Para agora sim fazermos a associação entre o quiz e o professor e a pergunta. Para quê? Para eu colocar... Porquê é que ele mete sempre o S? Para que sejam colocadas dentro de cada quiz as perguntas. E agora sim, ID quiz. Agora ficou bem. E o ID da pergunta. Perfeito. Ok? E agora aqui já não vou precisar deste campo. Pois não, acho que não. ID quiz, por exemplo, para o quiz 1, eu tenho a pergunta 1. Por exemplo, para o quiz 2, eu tenho a pergunta 2. Para o quiz 3, eu tenho a pergunta... não existe pergunta 3 na minha base de dados. Pronto, então assim está feita a associação. E não é uma associação criminosa, é mesmo uma associação. E está bem feito. Ok. Vamos então juntar estes aqui. Vamos limpar esta formatação. Passar para aqui. E agora sim, vamos dar aqui um recorte à quiz pergunta. Isto é que são os quizzes. Tá? Os quizzes não, os quizzes perguntas. Primeiro vamos fazer o quiz que ainda não fizemos. Novo. Assim aqui é. O quiz vem para aqui
para aqui assim, Ctrl V. Vamos colocar aqui o nosso quiz. E agora vamos buscar o quiz pergunta. Novo. Exatamente. Prontos. Como diz o outro, prontos. E agora já sabemos, aqui no Paint, já sabemos então como é que são criados os quizzes. Certo? Pronto, isto devia ter ficado no vídeo anterior, só que eu não li muito bem o nosso enunciado e ficou ali um bocadinho esquecido. Vamos ver se eu faço o próximo passo num outro vídeo, porque eu creio que agora o que nos falta são as associações. Não, ainda podemos fazer neste, ainda dá tempo. Ok. Então é assim, o professor registra as perguntas e as suas respostas num quiz. Já fizemos perguntas, respostas. Associamos as perguntas às respostas e criamos um quiz. Esse quiz é a associação do quiz com a pergunta. Está feito. E a disciplina? Pois é. Nós ainda não associamos o quiz à disciplina. Ora, vamos ver. Onde é que isto está? Quando criamos um quiz, não associamos à disciplina? Não. E devíamos. Agora a questão é a pergunta que deve estar associada à disciplina ou é o quiz que deve estar associado à disciplina? Uma pergunta, quando é feita, é a pensar numa determinada disciplina. Correto? E então, se os meus quizzes vão conter perguntas, automaticamente o quiz, por inerência também da pergunta, vai saber ou vai ficar a saber a que disciplina é que pertence. Por isso, vamos corrigir a tabela da pergunta e vamos dizer que esta pergunta pertence apenas a uma disciplina. Se nós fizermos isto, nós estamos a limitar a utilização de uma pergunta a uma disciplina. Quer dizer que eu não posso usar aquela pergunta noutra disciplina. E eu também não quero. Eu não quero ter uma base de dados de perguntas e de respostas, onde eu depois vou escolher perguntas e respostas e metê-las num quiz. Não. Eu pretendo que isto seja sequencial. Ok? Então, sendo sequencial, faz todo sentido que a pergunta esteja associada a uma disciplina. E mais uma vez, uma pergunta não pode pertencer a mais do que uma disciplina. Não faz sentido, apesar de se calhar até pudesse, mas neste esquema aqui eu vou poupar e vou mudar então e acrescentar então aqui a disciplina História de Portugal. Quem foi o primeiro rei de Portugal é para a disciplina. Vamos ver História de Portugal 1. E Portugal está localizado na Península Ibérica, é para a disciplina de Geografia. Assim. Pronto, e agora ajustamos aqui e vamos reimprimir esta tabela. Portanto, não se admirem que isto seja feito muitas vezes, porque acontece. E é preferível que isto seja feito nesta fase do que depois, numa fase mais avançada, ou na qual nós já vamos tarde e nós nunca podemos ir tarde para isto. Ok? Nunca pode ser, tem que ser sempre aqui no início. Isto é o início de tudo. Desta forma, quando eu criar o quiz, eu não tenho necessidade de estar a dizer a que disciplina é que ele pertence. Porquê? Porque nas perguntas, eu vou conseguir saber a que disciplina é que ele pertence. Se eu colocasse aqui nesta tabela do quiz qual é a disciplina a que ele pertence, eu teria de certa forma uma redundância. Mas eu acho que se calhar até seria uma boa altura de encararmos isto não como uma redundância, mas como se calhar uma desnormalização, para facilitarmos aqui o nosso sistema. A pergunta pertence a uma disciplina,
um quiz pertence também a uma disciplina, seria a mesma. Eu não vou desnormalizar. Eu vou admitir que quando for feita a colocação, a criação da pergunta, automaticamente, pela pergunta, eu sei qual é a disciplina e não vou desnormalizar. Eu ia criar aqui uma redundância sem necessidade, porque eu consigo facilmente chegar lá. Ok, então, deixem-me só ver se já está tudo aqui. Já passamos o quiz pergunta aqui na base de dados e acho que está tudo. E da pergunta, quiz pergunta, parece-me que ficamos com o exercício completo. Sabemos então a que disciplina pertence. Ok? As perguntas estão associadas. Existem os quizzes que têm associado, que diz qual foi o professor que criou. A pergunta fica colocada num quiz. Portanto, automaticamente, através da pergunta, eu vou poder saber qual foi a disciplina. Tenho acesso a essa informação. E não coloquei aqui o ID da disciplina. Se o fizesse, apesar de redundante, estaria desnormalizado, mas é sempre assim. Quando nós desnormalizamos, tornamos redundante. E não vamos fazer isso, tá? Não vamos fazer isso. Temos praticamente o nosso trabalho feito. Só nos falta agora tratar de descarregar ou de fazer a associação entre os quizzes e os alunos. Ou seja, os alunos poderem escolher quizzes para responder. Não sei se faço isso agora no próximo vídeo, deixa-me pensar. Não, o ideal é fazer no próximo, até para não estragar mais este. Tá? Fiquem bem então, aprendam à distância, se conseguirem aprender alguma coisa comigo.